Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignoto do Devolve Club e hoje o assunto é com certeza muito complexo, mas que você tem que saber detalhes fundamentais para fazer o diagnóstico de um paciente. Toda vez que a gente fala em classificação de valvopatia, vocês já estão acostumados, o ABCD clássico. E aí aquelas pessoas que mais gostam do assunto acabam se aprofundando um pouco mais, acompanha a gente lá no Instagram, né? Vai lá e olha a classificação de estenose aórtica e repara que na estenose aórtica o estágio D de dado, ele é dividido em D1, D2 e D3. E aí você fica confuso, gente, eu nunca ouvi falar desses outros estágios, o que acontece, né, para o indivíduo ser classificado como D2 ou D3. Esse é o objetivo dessa nossa discussão de agora. Nós temos que saber que a estenose aórtica tem subtipos considerados como baixo gradiente. Isso acontece porque, como você já deve saber, para fechar o diagnóstico de uma estenose aórtica, você tem que ter a redução da área valvar e aí o gradiente do sangue passando por essa área valvar reduzida, ele sobe. Então, não é incomum você encontrar uma área valvar menor do que 1 e um gradiente médio passando do sangue pela válvula aórtica acima de 40 milímetros de mercúrio. Esse é o padrão que a gente espera. Agora imagina um outro contexto, que você tem uma área valvar reduzida menor do que 1, mais um gradiente baixo. Isso é possível? Por que isso acontece? É isso que a gente vai discutir hoje. São os contextos hemodinâmicos de uma estenose aórtica de baixo gradiente. Então, para a gente poder discutir um pouco mais sobre esse assunto, estenose aórtica de baixo gradiente, nós vamos entender alguns conceitos fundamentais. Primeiro, que é uma estenose aórtica, né? Isso é importante porque é aquela restrição da abertura da válvula aórtica. Então, ela não abre adequadamente. Ao fato de que não abrir adequadamente, você tem uma área valvar reduzida, um orifício da área valvar reduzida, e isso leva ao surgimento de um gradiente sistólico, já que o sangue passa pela válvula aórtica durante a sístole. Então, surge um gradiente entre o ventrículo esquerdo e a aorta. E esse é o ponto da nossa discussão de hoje, é o gradiente dessa passagem de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta diante de uma válvula estenosada. Qual é o comportamento dessa evolução da estenose aórtica? Inicialmente, então, surgem pontos de calcificação, essa válvula se torna um pouco mais rígida para fazer a abertura e aí nós chamamos essa fase de esclerose valvar aórtica. Nós não temos uma velocidade pelo fluxo muito elevada, o gradiente ele é bem baixinho, nada que nos preocupe demais. A partir do momento que essa doença progride, você tem uma restrição ainda maior da abertura desses folhetos. E isso aí leva ao surgimento de um gradiente já um pouco maior. Nós estamos agora falando de um gradiente médio ali de 30, 35 milímetros de mercúrio. Você não configura a lesão como uma lesão importante, mas é uma lesão moderada. E se ela continuar progredindo, agora sim, com uma restrição ainda maior, essa área valvar cai de 1 cm² e o gradiente médio sobe ainda mais e passa de 40 milímetros de mercúrio. Esse é o contexto de uma lesão importante, de uma estenose aórtica importante. Esse é o padrão hemodinâmico que nós esperamos encontrar numa estenose aórtica importante, ok? Então está aqui com os parâmetros ecocardiográficos que nós utilizamos. Então a velocidade máxima de 2 metros por segundo, você define como esclerose valvar aórtica. Se você tem um gradiente médio chegando até 40, mas não passando disso, e uma área valvar se reduzindo até 1 cm², mas não se reduzindo mais do que isso, você vai até a lesão moderada. A partir do momento que você ultrapassa esses limites, o seu gradiente médio passa de 40, sua área valvar se reduz abaixo de 1 cm², você está diante de uma lesão importante. E existe inclusive a classificação considerada como muito importante, que não é muita discussão de hoje, mas é aquele paciente que tem uma velocidade ainda muito maior, um gradiente ainda muito maior e uma área valvar ainda muito menor. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, clica aí nesse link que vai aparecer para vocês ou na descrição eu vou deixar um link para vocês de um vídeo falando um pouco mais desse perfil hemodinâmico da estenose aórtica. A nossa discussão aqui hoje é outra e vem com a gente para a gente poder entender um pouquinho mais. Aqui está a classificação clínica, que vocês já devem estar um pouco habituados em A, B, C e D, e eu abri a conversa falando dela, ok? E se você reparar na estenose aórtica, o estágio D de dado é dividido em D1, D2 e D3, como vocês podem reparar. E é isso que nós vamos discutir na nossa aula de hoje. É isso que nós vamos abordar aqui nos próximos slides para você entender como que eu classifico um paciente com estágio D1, o estágio D2 e o estágio D3. Ah, Thiago, mas me explica o que é um estágio D? O estágio D é um indivíduo que tem uma lesão importante, portanto, área valvar menor do que 1 cm². E tem sintomas, presença de sintomas, dispneia, dor torácica, síncope, qualquer uma delas, ok? Ou todas juntas, não interessa.
mas que tem sintomas. Aí ele é estágio D de dado. Para eu classificar em D1, D2 e D3, eu olho o perfil hemodinâmico da válvula aórtica. Eu vejo a área valvar e o gradiente e olho para a fração de ejeção. Todos esses dados são fundamentais para eu poder classificar em subtipos do estágio D e vamos ver um por um a partir de agora. Perfeito? Qual é a história natural da dinâmica valvar, da hemodinâmica do fluxo pela válvula aórtica? Ao longo do tempo, como vocês viram aqui comigo, a área valvar vai se reduzindo, ok? Então ela está lá em 1,6 cm², passa alguns anos 1,3, passa mais alguns anos 1,1, até que ela desenvolve uma lesão importante e ela se reduz de 1 cm². De forma concomitante, o gradiente vai subindo. Antes era um gradiente médio de 10, agora passou para 20, 35, passou de 40. Então, geralmente, quando essa área valvar cai de 1, o gradiente sistólico médio passa de 40. Isso acontece junto e é nesse ponto que a lesão torna-se importante. E essa é a história natural da estenose aórtica e nós classificamos esses indivíduos, quando têm sintomas, como estágio D1, ok? Que é a estenose aórtica clássica. Área valvar menor do que 1 cm², a velocidade máxima da ejeção do sangue é maior do que 4 metros por segundo e o gradiente médio é acima de 40 milímetros de mercúrio. Nesse contexto, eu não me interesso com a fração de ejeção desse paciente. Pode ser normal, pode ser reduzida, não me interessa. Ele é estágio D1, como vocês podem ver. Então, o estágio D1 pode ter um perfil hemodinâmico, que é um indivíduo com uma área valvar de 0,8, gradiente médio acima de 40, 45 e uma fração de ejeção preservada. Ok, 58. Ou pode ser também a mesma coisa, uma área valvar menor que 1, 0,9, um gradiente médio acima de 40, 42 e uma fração de ejeção reduzida, abaixo de 50%, 38%. Nós chamávamos antigamente esse perfil com queda de fração de ejeção de afterload mismatch. Hoje nós classificamos tudo junto como estágio D1. A diferença é que o indivíduo com redução de fração de ejeção tem um prognóstico um pouco pior, mas se comporta em nível de indicação e em nível de comportamento hemodinâmico semelhante ao indivíduo com fração de ejeção preservada. Ambos classificados como estágio D1 e está aqui a diretriz americana que não me deixa mentir. Seguindo, agora vamos imaginar a mesma história natural da válvula aórtica. Vocês viram então que a área valvar vai se reduzindo ao longo dos anos e o gradiente vai subindo. Mas e se alguma coisa acontecer e esse gradiente não subir de forma concomitante com a queda na área valvar? É aqui que mora o desafio de hoje, discutir esse perfil hemodinâmico, que é um paciente que tem uma área valvar menor do que 1 cm² e um gradiente médio abaixo de 40. Ele não sobe tanto, ele não passa a barreira dos 40 que nós utilizamos para classificar como uma lesão importante. E vamos discutir então um pouco mais sobre esse grupo de pacientes. Está ali, ó. São os indivíduos D2 e D3. Você tem área valvar menor que 1 nos dois contextos, você tem gradiente médio abaixo de 40 nos dois contextos. A diferença, fração de ejeção. O D2 tem disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, o D3 não tem, e nós vamos explicar o que tem de diferente entre um e outro para dar esse perfil hemodinâmico. Primeiro você tem que conhecer um conceito básico da ecocardiografia, não é complexo, ok? Mas ele é importante para a gente poder compreender o que vai ser falado de agora em diante. O conceito de stroke volume, ou na tradução não muito adequada, volume sistólico, é o tanto de sangue que eu ejeto a cada batimento. Então imagina que um ventrículo que esteja muito bom consegue contrair e jogar o sangue para a aorta, e esse volume que sai tem que ser um volume normal. Então, cada batimento ventricular propicia um volume ejetado. E esse volume ejetado é chamado de stroke volume ou volume sistólico, ok? Como que eu calculo ele? Eu vou lá e vejo a velocidade do sangue passando pela via de saída e o tamanho da via de saída. Esses dois parâmetros juntos, pela ecocardiografia, não é o foco de hoje, conseguem me falar o volume de sangue que sai a cada batimento. Então ele calcula para mim o volume sistólico, o volume ejetado a cada batimento. Se eu pegar esse valor e dividir para a superfície corporal do indivíduo, eu calculo o que nós chamamos de stroke volume indexado, ou volume sistólico indexado. Isso é muito importante na discussão que está chegando para esses subtipos de estenose aórtica. Vamos lá. Esse volume sistólico, esse stroke volume, ele pode estar reduzido em alguns contextos. Qual deles? Imagina um ventrículo que não tem força para contrair. Ele tem uma disfunção sistólica, ele não consegue ejetar o sangue adequadamente.
Esse contexto, você tem uma redução do stroke volume. Outro contexto, a cavidade ventricular é pequena, não cabe muito sangue ali dentro, então por mais que ele contraia normalmente, sai pouco volume. Então você também tem um outro contexto onde o volume sistólico está reduzido, mas a fração de ejeção, a força contrátil está preservada. Então esses dois cenários hemodinâmicos podem levar a uma redução do stroke volume. E isso nos ajuda a entender a diferença desses pacientes. Uma vez que você entenda esse perfil hemodinâmico, área valvar menor que 1, gradiente médio abaixo de 40, olha a fração de ejeção. Se ela está reduzida, você tem um caminho a seguir, é o estágio D2. Se ela está preservada, faz o cálculo do stroke volume. Se ele estiver baixo, mesmo você documentou, é o D3. E se ele estiver normal? Discussão para outra aula, um possível estágio D4, muito questionado na literatura. Vamos focar no D2 e no D3, que é o que nós temos nas diretrizes, perfeito? Vamos falar então primeiro do D2 e esse último D4 fica para uma outra discussão. O D2, o que eu tenho que fazer com ele? Olhei para ele, tem uma área valvar menor que 1, gradiente médio abaixo de 40 e fração de ejeção menor do que 50. Defini, estágio D2. Preciso confirmar se esse paciente realmente tem uma estenose aórtica. Como que eu faço isso? Primeiro eu olho o perfil hemodinâmico, esse que eu acabei de falar para vocês. Olha o nosso exemplo aqui, área de 0,7, área valvar, e um gradiente médio bem baixinho, olha lá, 18, 19, ok? Esse é um contexto. Eu pego esse paciente e vou fazer um exame diagnóstico nele. O exame diagnóstico chamado de ecocardiografia de estresse com infusão de dobutamina, de baixas doses de dobutamina. Dobutamina, aquela medicação que nós utilizamos como inotrópico positivo, que aumenta a força contrátil do coração. Isso daí eu consigo então recuperar essa disfunção de força para ver se melhorando a força eu subo a quantidade de sangue que está sendo ejetada. Então vamos lá. Eu vou lá e dou dobutamina para o meu paciente que tem esse perfil hemodinâmico, área valvar menor que 1, gradiente médio menor que 40 e disfunção sistólica. Se ele melhorar a contração e começar a ejetar mais sangue, eu chamo isso daí de reserva contrátil positiva. Eu faço a medida. Sabe esse volume de sangue a cada batimento? Se ele aumentar em 20%, perfeito. Reserva contrátil positiva. Dei dobutamina, melhorou a força de contração. Eu consigo fazer uma leitura. Se ele melhorar a força de contração e a área valvar continuar baixinha e o gradiente subir, estenose aórtica é importante. Não tem mais discussão. Eu fui lá, dei medicação, ele voltou ao perfil hemodinâmico que nós tínhamos no D1. Então, uma área valvar menor que 1, gradiente acima de 40. E eu dei dobutamina para ele, ele melhorou o tanto de sangue que ele ejeta, só que agora a válvula abriu. Ela não estava abrindo antes porque eu não tinha nem força para jogar o sangue para frente. Agora que eu tenho força, a válvula abriu e o gradiente não sobe. Esse é um indivíduo que tem uma estenose aórtica moderada e a doença dele está no ventrículo, só no ventrículo. A estenose aórtica dele não é importante. E você tem um outro perfil hemodinâmico agora, uma área valvar acima de 1 com gradiente abaixo de 40. Se a área valvar passou de 1, meu amigo, relaxa, essa estenose aórtica não é importante. Perfeito? Agora imagina que eu dei a dobutamina para esse paciente e ele não recuperou a força contrátil. Aquele ventrículo está tão desgastado, está numa fase tão avançada que dar dobutamina não faz ele recuperar. E o tanto de sangue ejetado não aumenta mais do que 20%. O nome que eu dou a isso é reserva contrátil negativa. E o que eu faço nesse contexto? Inicialmente, chamo de estenose aórtica indeterminada. Já já vamos discutir qual é o caminho que eu vou seguir ali para entendermos a propedêutica desse grupo de pacientes. E no final eu vou trazer um resumo para você ficar bem prático nessa nossa forma de conduzir esses casos. Então vamos lá. Primeira coisa. Tiago, andei lendo por aí, me parece que esse exame não está tão na moda mais. Dar dobutamina para estenose aórtica não está tão na moda. Por quê? Por causa desse tipo aqui de discussão. Uma vez que você dê dobutamina, inicialmente surge um grupo que você não consegue resolver. São os pacientes considerados indeterminados, como vocês viram. Então eu não sei se ele tem estenose ou não tem, porque eu não consigo melhorar a contração. Se eu não melhoro a contração, eu não melhoro o volume ejetivo. Então eu não sei o comportamento hemodinâmico adequado daquela válvula aórtica. E mais, metade ou quase metade dos casos dá um resultado errado. É um exame que não tem uma especificidade muito aumentada. Então, nem sempre o valor que vai estar aparecendo é o que você precisa. Então, metade dos casos você tem um resultado considerado não adequado para a realidade da hemodinâmica daquela válvula. É um exame muito questionado por essa razão.
embora seja um exame pouco invasivo e com pouca repercussão hemodinâmica. E aí surgiram algumas publicações bem interessantes sobre isso, tipo como é a utilização atual desses pacientes com dobutamina e mais, qual é o desfecho que esses pacientes apresentam, né? Qual é o comportamento evolutivo deles. E aí foi visto que, ok, pacientes que têm reserva contrátil e que não têm reserva contrátil têm a mesma evolução de sobrevida se você não fizer nada. Então, o fato de ter reserva contrátil não mostra que esse paciente tem uma sobrevida melhor ou pior. É igual ao indivíduo que não tem reserva contrátil. Esse já não é um parâmetro de sobrevida que a gente pode utilizar. E se você observar, tanto no grupo que foi para intervenção, como no grupo que não foi para intervenção, não tem diferença também. Então, ter ou não ter reserva contrátil parece que não tem tanto impacto prognóstico. Esse trabalho aqui ele foi retrospectivo, ele só levanta hipótese, ele não define isso, mas tira um pouco do nosso entusiasmo com um método que a gente já usa já há longos anos, ok? E aqui tem alguns dados interessantes, né? De acordo com a classificação da estenose aórtica, se é uma estenose aórtica verdadeira ou não, o fato de intervir cirurgicamente com troca valvar melhora a sobrevida independente da reserva contrátil, ok? Mas, em contrapartida, corroborando esses dados, realmente parece que não é um preditor de eventos e mostra que a intervenção está muito mais relacionada ao padrão de sintomas e configuração hemodinâmica do que necessariamente a resposta da dobutamina. Então quer dizer que a dobutamina acabou? Eu não tenho mais indicação de utilizar a dobutamina? Não é bem assim. Você pode utilizar e se você tiver reserva contrátil positiva, perfeito, siga o racional que nós já traçamos. Mas se você não tiver a reserva contrátil, se ela for negativa, alguns serviços advogam que você utilize um cálculo ecocardiográfico chamado área valvar projetada, baseado na extrapolação de um fluxo valvar aórtico normal. Então, eu pego esse paciente e vejo a variação de fluxo, não fica muito estressado agora, isso daqui é uma coisa mais ecocardiográfica, discussão de ecocardiografistas, e você vai ver que lá na frente a gente consegue resolver isso aqui de forma mais simples. Mas é bom que você saiba que exista, caso alguém fale isso com você. E no cálculo dessa área valvar projetada, você vai ver se a área valvar vai dar menor que 1 ou maior que 1 para você fazer o diagnóstico. Se ela der maior que 1, é uma estenose moderada, se ela der menor que 1, é uma estenose importante, verdadeira. Perfeito? Como que isso é feito? Então eu vou lá e imagino um fluxo transvalvar normal, que é de 250 ml por segundo, e faço um cálculo. Existe uma fórmula, tá aí bonitinha para você. Você vai lá e vê qual é o comportamento daquele fluxo valvar, dando dobutamina para ele e consigo fazer um cálculo. Não estressa com isso aqui é papo de ecocardiografista, ok? Mas através desse cálculo você consegue chegar a uma estimativa de área valvar. Vamos ver alguns exemplos aqui para ver se vocês sedimentaram até agora o que nós estamos discutindo. Primeiro cenário hemodinâmico, é um D2, olha lá, bonitão, fração de ejeção reduzida, área valvar menor que 1, gradiente menor do que 40. Fui lá e calculei o stroke volume desse paciente, o tanto de volume ejetado que ele tem. Dei dobutamina para ele e o stroke volume subiu em 37%, saiu de 53% e foi para 73%. Se ele subiu 37%, ele passou de 20% de melhora. Portanto, resposta positiva, reserva contrátil positiva. Agora eu olho o que aconteceu com a válvula. Ficou baixa, menor do que 1 e o gradiente subiu. Qual o diagnóstico? É um D2 clássico, ok? Classical Low Flow, Low Gradient. É um baixo fluxo, baixo gradiente clássico. Você foi lá e definiu a doença. Vamos imaginar agora um outro paciente. 20% fração de ejeção, stroke volume 36, gradiente baixinho, menor que 40, 22 o gradiente médio e uma área valvar de 0,85, portanto, menor do que 1. Vou lá e dou dobutamina. O stroke volume subiu em 52%, saiu de 36 e foi para 55, reserva contrátil positiva. Olha o perfil hemodinâmico. A área valvar saiu de 0,85 e foi para 1,1. Passou de 1. Se ela passou de 1, olha o gradiente, não passou de 40. Perfeito. Você está diante de uma pseudoestenose aórtica, uma lesão moderada, ok? E aí você conduz como uma doença moderada, estágio B de bola, lembra? Sai do D2 e vai lá para o estágio B de bola, que lá moram as lesões moderadas, ok? Mais um caso, para ver se você entende. Fração de ejeção 20%, stroke volume 37%, gradiente médio 19 e uma área valvar 0,8. Agora eu calculei o fluxo, 148 ml por segundo, ok?
Dei dobutamina, stroke volume, não melhorou. 11% só de melhora, não passou de 20%. Reserva contrátil negativa. Olha o fluxo, passou de 148 para 217. A princípio, eu chamo isso daqui de uma estenose aórtica indeterminada, pois tem reserva contrátil negativa, correto? Só que quando eu olho o fluxo, ele melhorou em 46%, ele subiu mais do que 20%. E aí o fluxo normal estimado era em 250. Eu pego esse valor de 217 que eu achei e utilizo numa fórmula que vocês já viram. E o diagnóstico e manejo é feito então como estenose aórtica indeterminada e calcula a área valvar projetada. Esquece, não estressa com essa fórmula. Mas jogando na fórmula, eu vou lá e encontro um valor de 0,9 centímetros quadrados para a área valvar, menor do que 1. Então, é uma estenose aórtica importante esse contexto. Difícil de manejar, né? Não é muito prático, muito complexo essa fórmula para a gente poder usar. Concordo, vamos trazer uma solução já já para vocês. Outro perfil para a gente, 25%, stroke volume 45%, gradiente médio 27%, área valvar 0,8%. Olha ali o fluxo, 1,63%. Dei dobutamina, nada aconteceu. Não subiu o stroke volume, não subiu o fluxo. O que eu faço com esse indivíduo? Ele também fica como estenose aórtica indeterminada. E aqui surge um novo exame para a gente lançar a mão, que é o score de cálcio aórtico. O score de cálcio aórtico é um método que nós lançamos mão em algum grupo de pacientes para você entender o tanto de cálcio que está naquela válvula aórtica. Se tem muito cálcio na válvula aórtica, é uma estenose aórtica importante. É uma forma objetiva de eu fazer esse cálculo sem olhar padrões hemodinâmicos, olhando apenas um padrão anatômico isolado, ok? Então vamos lá, como fica o fluxograma agora? Reserva contrátil positiva, não tem discussão. Você vai olhar o perfil hemodinâmico, se é uma estenose aórtica importante ou se é moderada. Dei para ele dobutamina, não respondeu bem. Tento calcular a área valvar projetada se melhorou o fluxo e aí faço aquele cálculo. Se não melhorar fluxo, parto para o score de cálcio, é a tomografia. Eu solicito uma tomografia e nesse exame eu consigo calcular, mensurar a quantidade de cálcio que existe na válvula aórtica. Existe um padrão, um corte de referência para homens e um corte para mulheres, que é 2.000 para homens, 1.200 unidades para mulheres. Valores acima de 2.000 em homens estão correlacionados com estenose aórtica importante. Valores acima de 1.200 unidades para mulheres estão correlacionadas com estenose aórtica importante. É diferente de acordo com o sexo e é importante que você conheça esses valores, ok? Então tá lá, eu vou lá, observo tanto de cálcio, esse aqui é um exame de tomografia da válvula aórtica, repara que você consegue olhar bem a válvula aórtica e ver o tanto de cálcio, são essas imagens em branco que estão ali na topografia da válvula aórtica. E você pode fazer o cálculo absoluto dessa densidade de cálcio ou então o cálculo de acordo com a superfície corpórea, que é dividido ali por centímetros quadrados, entendeu? Não estressa. Usa mesmo o absoluto, é o que nós temos utilizado mais na prática. 2.000 para homens, 1.200 para mulheres. E aí, isso reflete a história natural da doença, como a gente já discutiu algumas vezes, lembra? Quanto mais agressiva e avançada é a doença, mais cálcio está depositado na válvula aórtica. Se mais cálcio é depositado, se eu descobrir que tem muito cálcio, eu sei que a lesão está muito avançada, portanto, é uma estenose aórtica importante. Cabe ressaltar, etiologia reumática não tem muito cálcio e você pode ter estenose importante com pouco cálcio. Mas aí é uma outra discussão de estenose aórtica reumática. Aqui, degenerativa calcífica é o nosso foco e é a prevalência maior já no nosso meio também. Então tá ali, a partir daquele momento o indivíduo é considerado como estenose aórtica importante. Então, nós já discutimos o D2, o D3, que é esse indivíduo com fração de ejeção preservada, ok? Nós vamos discutir um pouco mais. E o D4 é tema de outra aula. Vamos lá. D3 é um indivíduo, então, que tem um ventrículo pequeno. Na verdade, ele ejeta o sangue todo bonitinho, mas não passa muito fluxo porque o ventrículo tem uma cavidade pequena, não tem tanto volume ejetivo porque o ventrículo não acomoda tanto volume. É mais comum em idosos, mulheres pequenininhas, pacientes que têm disfunção diastólica em grau avançado, ok? E o perfil hemodinâmico é esse. É um paciente com área valvar menor que 1, um gradiente menor que 40 e agora sim, fração de ejeção acima de 50%, preservada, ok? E aí você começa a entender um pouco mais esse paciente, está aqui o perfil hemodinâmico dele. Adianta eu dar dobutamina para esse paciente? Não, ele já tem a força preservada, eu vou dar uma substância que aumenta a força? Se a força já está normal, não adianta, não vale a pena, você não tem resultado satisfatório, você vai criar uma situação suprafisiológica.
Então, nesse contexto, não adianta você dar dobutamina, não está indicado dar dobutamina para um paciente que tem uma estenose aórtica D3. A fração de ejeção é preservada, ele já tem o poder contrátil razoavelmente preservado, então não adianta dar dobutamina para ele. E aqui é o perfil clássico, né? Você tem ali o indivíduo que tem a fração de ejeção acima de 50%, 65%, um gradiente que não subiu, 26%, numa área valvar pequena, 0,64%. E aí quando você faz o cálculo daquele volume sistólico, do stroke volume, dá um valor indexado. Aqui o valor de referência é indexado para o tamanho do corpo, menor do que 35 ml por metro quadrado. Você define esse indivíduo como estágio D3. Só de fazer isso já te dá autorização de pensar em intervenção para esse grupo de pacientes, se ele é muito sintomático. Se ele é oligosintomático é muito discutível, mas se ele tem sintomas mais exuberantes, já é 2A, você encaminhar esse indivíduo para uma troca valvar, seja na diretriz. Isso aqui é um slide já mais antigo, né, que foi utilizado em publicações ali de 2017, mas mostra que você já tinha indicação de intervenção nesse grupo de pacientes e não mudou muito com o que nós vemos hoje em dia. Qual é a diferença? Se você observar o fluxograma que eu deixei do lado ali, que é da diretriz europeia, lá embaixo, quando você define que é uma estenose aórtica D3, fração de ejeção preservada, olha o quadrinho verde. Você também tem indicação de realizar o score de cálcio da válvula aórtica. E o score de cálcio da válvula aórtica vai te confirmar se essa aqui é uma estenose aórtica importante, se você não errou nenhum cálculo na ecocardiografia. Portanto, é um exame muito utilizado também para esse grupo de pacientes. Você vai usar então o score de cálcio em pacientes no estágio D2 que não tem reserva contrátil e pacientes no estágio D3 para confirmar o diagnóstico. Perfeito? O exemplo clássico aqui para vocês verem a aplicabilidade desse tipo de contexto, fração de ejeção 65%, um stroke volume alto, gradiente baixo, 0,81 de área. O que você faz com esse indivíduo? Indeterminado, calcule o score de cálcio, ele era classificado como D4. Muito cuidado com esse paciente, ele não é tema da nossa discussão de hoje e ele merece uma discussão à parte. O que você faz hoje com ele? Pede também o score de cálcio, perfeito? E aí você vai correlacionar com relação à gravidade dessa lesão, gravidade da quantidade de cálcio, para entender o comportamento, mas talvez seja o mais discutível de todos os perfis hemodinâmicos da estenose aórtica importante. Você calculou e por acaso veio esse valor lá, elevado. Era um homem e deu um valor acima de 2.000, 2.430. Então, você confirma, é uma estenose aórtica importante, pode deixar um pouco de lado o perfil hemodinâmico dessa válvula aórtica e você vai conduzi-lo como estenose aórtica importante, ok? Quais são os pontos chaves, então, que você tem que levar desse caminho? 1. Ter uma certeza da medida que você está fazendo. Se você estiver tendo certeza, se você não errou nenhuma medida ecocardiográfica, segue a sua leitura. Observe o padrão de fração de ejeção mais o volume sistólico ejetivo desse ventrículo esquerdo. Isso também vai te ajudar. Então, observe o padrão de fluxo e de fração de ejeção. E aí sim, você vai confirmar a gravidade da estenose aórtica, lançando mão, quando necessário, do score de cálcio da válvula aórtica, que é uma tomografia. Então, em resumo do The Valve Club para você seguir é agora bem mais prático. Encontrou um paciente, baixo fluxo, baixo gradiente, com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, D2, vai lá dar dobutamina para ele. Reserva contrátil positiva, você já conhece o caminho, a gente já discutiu aqui na aula. Reserva contrátil negativa, parte direto para o score de cálcio. Esquece o cálculo de área valvar projetada por enquanto. Isso aqui é mais prático, você já consegue definir mais rápido. E o score de cálcio é um exame inócuo e relativamente barato, rápido de ser feito. Tomografia do coração, cálculo do score de cálcio da válvula aórtica. Isso já te ajuda. E qual o outro cenário que você vai utilizar? Paciente no estágio D3. Encontrou um perfil hemodinâmico D3 e até mesmo D4, se você quiser aceitá-lo, você também pede o score de cálcio para confirmar o seu diagnóstico. E é assim que você faz a condução propedêutica do indivíduo que tem estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, ok? Utilize esses conceitos no seu dia a dia, isso vai facilitar a forma de condução e vai te fazer indicar ou não uma intervenção e compreender a fisiopatologia da estenose aórtica, doença tão complexa e tão atual nas discussões científicas. É isso, um grande abraço e até a próxima!